E aí, pessoal, tudo bem? Aquele que vos fala, professor Valbert. Meus queridos e minhas queridas, devido a um pequeno probleminha, tá? Que terei que resolver hoje, tá? Nossa aula será através do YouTube. Porém, para que o vídeo não fosse de um terceiro e que vocês tivessem pelo menos a impressão que o professor de vocês estaria com vocês ao vivo, resolvi eu mesmo gravar o vídeo da aula, tá bom? Então o que é que vocês irão fazer? Anota os principais pontos e aí quando for na outra aula pelo Meet nós faremos a discussão, tá beleza? Eu espero que vocês gostem, preparei com muito carinho e vamos iniciar, tá? Lembrando que nas aulas passadas nós falamos sobre a Revolução Francesa, o período napoleônico, ok? E hoje nós iremos dar prosseguimento com conteúdo programático ou objetos de conhecimento desse período, tá bom? Bom, como vocês viram anteriormente, nós iremos falar sobre a independência dos Estados Unidos, certo? Vou colocar minha telinha para cá. Primeira coisa que nós devemos saber é que esse foi um movimento influenciado pelo Iluminismo. E vocês sabem que o Iluminismo, além de ter essa ideia de trazer as luzes, ele também foi um movimento, né, anti-absolutista. E quando eu falo anti-absolutista, era justamente contra as limitações, contra as intervenções que o Estado monárquico fazia, sobretudo na questão econômica. Professor, mas por que isso? Nós vimos Revolução Inglesa, vimos Revolução Francesa, e vocês perceberam que a maior problemática entre a burguesia e as casas reais era justamente essa intromissão. Que, querendo ou não, atacava principalmente o bolso dessa classe. Então, o iluminismo foi um movimento burguês. É isso nós temos que dar ênfase logo de cara. E alguns de seus pensadores também detinham, né, e vinham desse setor, a exemplificar o próprio John Locke, né, o filósofo político inglês, defensor do liberalismo. Defendia os direitos fundamentais, vida, liberdade e propriedade privada. Então, nós devemos saber que esse movimento iluminista e, é claro, essa proposição do liberalismo influenciaram a independência dos Estados Unidos. Vamos ler o que foi esse liberalismo. É uma filosofia política ou uma visão de mundo fundada sobre ideais que pretendem ser os da liberdade individual e da igualdade. Os liberais defendem uma ampla gama de pontos de vista. Lembrando, gente, que eu falei de John Locke, mas nós temos o Jean-Jacques Rousseau, entre outros. Dependendo de sua compreensão desses princípios, mas, em geral, apoiam ideias como eleições democráticas, direitos civis, liberdade de imprensa, liberdade de religião, livre comércio e propriedade privada. Ok? Então, esses são os ideais defendidos pelos liberais. O iluminismo foi um movimento intelectual que surgiu durante o século XVIII na Europa e defendia o uso da razão, né, de trazer a luz, contra o antigo regime, trevas, e pregava maior liberdade econômica e política. Quando eu falo trevas, a gente está muito vinculado ao clero, né, principalmente a perspectiva religiosa. Nós podemos falar, em síntese, que o iluminismo era anticlericalismo e anti-absolutismo. Lembrem disso, anticlericalismo e anti-absolutismo. As críticas do movimento ao antigo regime, que inclui o anticlericalismo e o anti-absolutismo, eram em vários aspectos como o mercantilismo, sobretudo esse monopólio, né, que havia dos mercados pelas coroas. É só a gente lembrar do pacto colonial, o exclusivo colonial, que foi feito, né, na relação entre metrópoles e colônias, ainda no contexto da expansão marítima e comercial. O absolutismo monárquico, na qual o rei detinha todos os poderes em suas mãos, era muito poder, poderes que ainda, como eu posso falar, atacavam os ideais defendidos pelos liberais. O poder da igreja, as verdades reveladas pela fé. E com base nesses três pontos,
Podemos afirmar que o iluminismo defendia o quê? A liberdade econômica, ou seja, sem intervenção do Estado na economia, por isso que eu falei a questão do mercantilismo, o antropocentrismo, o homem como centro, né? Ou seja, também o avanço da ciência e da razão, tanto que a ciência moderna surge nesse contexto do iluminismo, e o predomínio dos ideais da burguesia. Tudo aquilo que eu falei ainda há pouco do iluminismo são ideais burgueses, tá bom, gente? Ou seja, da classe comercial. Colônias da América do Norte. É necessário também falar que nós estamos falando de 13 colônias. Eram colônias que detinham particularidades, ok? Por isso que nós vamos falar de cada uma dessas particularidades. Na primeira metade do século XVII, ao longo da costa atlântica da América do Norte, construíram-se as 13 colônias inglesas. Os grandes contingentes de pessoas que chegaram na Inglaterra, fugindo da perseguição, construíram na América uma sociedade caracterizada pela ampla valorização da liberdade. Essas pessoas fugiram da Inglaterra, viu, gente? Lembrem da Revolução Inglesa, Revolução Gloriosa, Revolução Puritana, foi uma guerra civil. Lembrem que eu disse para vocês que além de ser um embate entre as casas reais, a Casa Real, né, as que queriam continuar com o absolutismo e a burguesia, também foram guerras religiosas entre puritanos, anglicanos, presbiterianos. Então esse conflito fez com que muitos saíssem da Inglaterra e fossem para as colônias, né, em busca de melhores condições, né, de vida. E, é claro, de paz. A administração das colônias era realizada por um governador enviado pela Inglaterra. Tinha alguém dos ingleses que ficavam aqui de olho nessas colônias, de modo que não havia nenhum poder unificado sobre as colônias. Esses governadores viviam invariavelmente entre as exigências das autoridades de Londres, ou seja, as exigências da metrópole, e, é claro, as exigências locais que eram proferidas pelos colonos das assembleias locais. Colono vem de colonizador, viu, gente? Então, quem morava aqui na colônia era chamado de colono, tá bom? E aqui nós temos, percebam no mapa, que nós temos as 13 colônias. Professor, mas isso daí parece com os Estados Unidos? Pois é, queridinhos e queridinhas. Os Estados Unidos já foram colônia da Inglaterra. Professor, mas a gente foi colônia também, por que a gente é lascado? Titio vai mostrar isso para vocês na aula, por quê? Vou já mostrar. Então percebam, nós tínhamos, né, Massachusetts. Tenta repetir isso bem rápido, umas 5 vezes. Massachusetts, errei. Né? Duvido. Tenta aí. Se tu conseguir, eu te dou 2. Big. Nós temos New Hampshire, Massachusetts. Tenta falar rápido, né? Rhode Island, tá vendo como eu sou poliglota? Quase Gilbert aí. Nova York. Esse mapa aqui acredito que está em espanhol. Connecticut, Maryland, Delaware, Virgínia, Carolina do Norte, Carolina do Sul e Geórgia. Percebam ali no mapa, ali em cima, que esses estados se localizam onde? América do Norte. E a América do Norte é o lar do gigante capitalista, do ZEWA, dos United States of America. Essa parte aí eu me enrolei. Desculpem pelos erros, né? Quem sabe faz ao vivo, e ao vivo a gente comete equivocations, né? Perceba, as colônias do norte e do centro, né, elas detinham uma certa particularidade. Quais eram? Profexo, percebam, economia voltada para a policultura. Eita, professor, policultura, que já acha isso? Eu também não sei. Estou brincando, rapaz. Gente, no Brasil nós tínhamos a monocultura. Como assim, professor? Se plantava somente um gênero, né, um tipo de produto. E esse tipo de produto era aquele que abastecia o mercado externo. Quando eu era mais novo, eu ficava pensando assim, rapaz, o pessoal produziu muita cana-de-açúcar. Será que esse povo só chupava cana-de-açúcar? Não, gente, a cana-de-açúcar era para venda, tá bom? Mas nós tínhamos as atividades auxiliares, né, como diria o historiador Caio Prado Júnior, que eram feitas para auxiliar, como já disse tudo, né? O gado era feito para transportar a cana-de-açúcar, a batata, entre outras leguminosas, para alimentar, mas não era para venda, né? Aqui, o que teve no Brasil foi uma
monocultura, isso durante muito tempo, até o início do período republicano no Brasil. Na verdade, a primeira república brasileira, até 1930, nós tivemos ainda um ciclo monocultor. O último produto foi o café. Hoje eu me atrevo a dizer que é a soja, apesar de nós termos outros produtos que também são exportados. Nós tínhamos uma manufatura, que nós já trabalhamos quando vimos a Revolução Industrial, um sistema, um modo de produção feito em equipe, manual, através da utilização de ferramentas. Desculpa, só dar uma coçadinha aqui no pescoço. Atividades pesqueira e naval. E nós chamamos essas atividades, o conjunto delas e da forma como elas ocorreram naquele território, de colonização de povoamento. Então, as colônias do norte e do centro, elas efetivaram uma colonização de povoamento. Além dessa manufatura, nós tínhamos também o trabalho familiar, que hoje nós podemos falar agricultura familiar, aqueles que trabalhavam especificamente entre a família, geriam o negócio entre eles. Nós temos as colônias do sul. Clima propício à cultura extensiva de produtos tropicais, também chamadas de plantation. Desenvolveram-se grandes lavouras de tabaco e algodão. E aqui tem um outro detalhe. O trabalho aqui não era assalariado. Não tinha manufatura, não tinha trabalho familiar, aqui o trabalho era escravo. Por isso que eu disse para vocês no início da aula, para vocês prestarem atenção nessas particularidades. Uma colonização de povoamento, a outra chamada de colonização de exploração. É só lembrar, colonização de povoamento, policultura, trabalho familiar, trabalho assalariado, manufatura, ok? Colônias do sul, colonização de exploração, sistema de plantation, gêneros tropicais, trabalho escravo e especificamente nós podemos falar que a produção de poucos gêneros se comparado às colônias do norte e do centro. O intervencionismo metropolitano. Como eu disse para vocês, havia uma relação de hierarquia, claro, porque aqui nós estávamos falando de colônia, entre a metrópole, que era a Inglaterra, e essas 13 colônias. A colonização de ingleses na América do Norte, no século XVII, até metade do século XVIII, foi caracterizada pela reciprocidade de interesses. Como assim? Havia uma reciprocidade, havia um interesse mútuo, um de querer manter a colônia e o outro de querer manter essas relações com a Inglaterra. Como no caso das parcerias comerciais, importações e exportações eram realizadas beneficiando tanto os comerciantes ingleses como os colonos. Então todo mundo lucrava com essa parceria. Porém, na segunda metade do século XVIII, a burguesia inglesa, após ter conquistado o poder político, promoveu um grande desenvolvimento econômico no país. Isso nós vimos. A Inglaterra expandiu-se comercialmente, sobretudo na Revolução Industrial, e esse fato acarretou inúmeros conflitos, principalmente com quem? Com a França. Lembre, com a França. E esses conflitos irão culminar no que nós chamamos de a Guerra dos 7 Anos. Ok? Lembrando, gente, que a Guerra dos 7 Anos ainda ocorreu antes da Revolução Industrial. Então, quando a gente fala de comércio, nós ainda estamos falando da incipiente parque têxtil, através de manufaturas que se desenvolveram através dos enclosures, a partir da Rainha Elizabeth I, lá na Revolução Inglesa. Então, essa Guerra dos 7 Anos vai de 1756 a 1763. Foi um dos conflitos que envolveu os colonos ingleses e franceses na América. Quando eu falo América, América do Norte. Tanto, gente, que nós vamos perceber que havia essa influência dos franceses lá, que tem um país na América do Norte que ele fala tanto inglês quanto francês, que é quem? O Canadá. Tá bom? Devido aos seus interesses das suas metrópoles, que se rivalizavam por pretensões da expansão territorial. A disputa foi vencida pelos britânicos, o que obrigou a França a assinar o Tratado de Paris em 10 de fevereiro de 1763, colocando um fim na Guerra dos 7 Anos. Alguns colocam que esse aqui foi o início,
a primeira escada subida, né, pelas 13 colônias rumo à independência frente aos ingleses. A Guerra dos 7 Anos determinou o início do Império Inglês. Entretanto, os gastos da Inglaterra nessa guerra foram exorbitantes. Com o conflito determinaram seu enfraquecimento financeiro. Com a dívida, né, ocasionada por essa guerra, o parlamento inglês decidiu que os colonos norte-americanos deveriam auxiliar a metrópole financeiramente, a fim de resgatar a dívida e custear as despesas de defesa e de administração de um império muito mais extenso. Ou seja, os colonos combateram os franceses na América do Norte. Até aí tudo bem. Os ingleses, ou seja, a metrópole, ajudou. Guerra, como eu disse para vocês, gasta dinheiro. Material humano, armas, tudo isso precisa de dinheiro. Como a Inglaterra ficou endividada, o jeito foi cobrar de quem? Dos colonos. Percebam, até então, como eu disse para vocês, havia uma parceria econômica. Mas foi só tentar tirar dinheiro do bolso dos colonos que o negócio pegou. A gente vai já chegar lá. Para concretizar seus propósitos, os ministros do rei Jorge III enviaram ao parlamento inglês uma série de leis que fixavam tributos que deveriam ser pagos pelos colonos como meio de gerar receita à metrópole. Ou seja, como meio de pagar o dinheiro que a metrópole investiu, né, nesta guerra com a França. E que leis foram essas? Vou até baixar aqui. Agora que o pau vai fechar, né? As principais intervenções realizadas pela metrópole foram, primeiro, a Lei do Açúcar, de 1764. Vamos ver. Impunha, novas tarifas de importação sobre o açúcar, o café, o vinho e outros produtos. Ou seja, se os colonos quisessem exportar, eles tinham que pagar uma taxa para quem? Para a Inglaterra. Já começou mal, quer dizer, eu vou produzir, quer dizer, para me vender, eu vou ter que exportar. Poxa, eu vou ter que pagar imposto. Mas se eu for pagar imposto, eu vou ter que cobrar mais caro. Se eu for cobrar mais caro, eu não vou vender. Ah, ladrão! Olha aí. Além disso, incluía providências destinadas a evitar o contrabando colonial de melaço. Até porque ele só permitiu se esse melaço fosse comprado diretamente das Antilhas, que eram administradas pela coroa britânica. Se fosse comprado de outra parte, isso seria contrabando, seria crime. Olha aí. Já começou mal. Já estou sentindo cheiro de pólvora. A lei do selo de 1765. Ah, professor, esse povo vai brigar por papel. Vocês não sabem de nada. Sabe de nada, inocente. Exigia que todos os documentos impressos na colônia, como contratos, registros e jornais, levassem um selo fiscal comprado por quem? Por quem? Né? Em distribuidoras que eram de quem? Do rei. Ou seja, cara, se eu vou mandar uma carta, um contrato, tudo eu vou ter que comprar um selo que é específico da coroa. Mais dinheiro saindo do meu bolso. Aí não, aí o negócio já tá demais. Mas vamos continuar, vai ficar pior. Lei de Aquartelamento de 1765. Exigia que os colonos contribuíssem com alojamento, alimentação e transporte das tropas inglesas enviadas à colônia. Quer dizer, a Inglaterra manda os soldados para cá, certo? Mas quem vai manter eles, a dormida deles, a comida, a loja, é tudo a gente. O negócio tá ficando feio. Já tô com raiva dessa metrópole, já tô com raiva dessa coroa. Já são 3 laranjadas aí feia pra cima da gente, viu? Vamos ficar de olho no que vem aí. Vai piorar pelo visto, e vai. Lei Declaratória de 1766. Consistia em uma defesa da supremacia do parlamento inglês sobre os norte-americanos, promulgada em resposta à reação dos colonos contra a lei do açúcar e do selo. Ou seja, houve uma represália por parte dos colonos. Os colonos não queriam aceitar. Ah, vocês não vão aceitar? Vê essa lei declaratória. Mas vocês não vão aceitar uma ova. Vocês são a colônia, esse território é nosso. Nós que deixamos vocês entrarem, né, e produzirem. Vocês vão ter que aceitar sim, mané.
Eita, cara. Acho que não foi bem assim que falaram, mas foi nesses caminhos. A Globo tá me perdendo. Leis de Townshend, de 1767. Objetivavam coletar taxas sobre as importações americanas de papel, vidro, tinta e chá através da criação da Junta Alfandegária Americana. Quer dizer, tá? Então, papel que vai entrar, eu vou pagar imposto, papel que vai sair, eu vou pagar imposto, vidro, tinta e chá. Quer dizer que eu não posso mais nem escrever, mais nem tomar, mais nem guardar nada, que tudo eu vou ter que pagar imposto? Aí o negócio está demais. Olha, gente, percebam que a colônia inglesa não estava para brincadeira. Mas como eu disse, foi muito dinheiro que eles perderam, tá? Para poder defender os colonos dos franceses. Então perderam muito dinheiro. Então o jeito foi instituir tudo isso para quê? Para ver se arrecadava, né? Para ver se sanava o déficit financeiro que ficou com as guerras. Então que era muito dinheiro, viu, gente? E ainda tem, professor. Olha aí, meu peixe. Lei do chá. Ah, professor, não acredito. Já foi o silo, já foi o vidro, já foi a tinta, agora até no chá, gente. Lei do chá de 1773. Concediu o monopólio do comércio do chá à Companhia das Índias Orientais, na qual vários políticos ingleses tinham interesse. Professor, mas gente, o chá era como se fosse o nosso café, o nosso pretinho que a gente toma de tarde com um bolinho de tapioca, né? Era um produto que tinha muito valor. A companhia transportaria o chá diretamente para a Índia, da Índia para as colônias. Nenhum comerciante mais poderia comprar chá se não fosse diretamente de quem? Da metrópole. Professor, como é que funcionava antes? Eles poderiam comprar diretamente das Índias. Compravam mais barato. Agora não. Olha, e parece que volta, né, o exclusivo colonial. Não, tu quer chá? Beleza, eu vou te trazer, tu vai comprar da minha mão, mais caro. E a lei, ou leis intoleráveis. Após a reação dos comerciantes, a lei do chá, que nem tudo isso foi aceito, né, de forma pacífica, com a destruição de 300 caixas de chá retiradas dos bancos no porto de Boston, que ficou conhecido como Festa do Chá de Boston, o parlamento não cedeu às pressões e impôs as leis intoleráveis. Percebam em que consistiam essas leis intoleráveis, né? O conjunto de leis. O porto de Boston ficava interditado até o pagamento de prejuízo. Lascou. Agora mesmo que eu não vendo nada, se eu não ajeitar o porto, olha o que a gente fez, cara. A gente estava doido. Funcionários ingleses que praticassem crimes durante as investigações seriam julgados em outra colônia ou na Inglaterra. Aí o negócio ia ficar feio, ó. O governador de Massachusetts, tentem falar aí, Massachusetts, teria poderes excepcionais. Tropas inglesas ficariam aquarteladas em Boston. Olha aí, que era o doido de querer agora se meter com a coroa. Tá vendo? Devia ter pago, né? Não. Lembra? Ó do liberalismo. Lembra do liberalismo? Pois é. Liberdade. Igualdade. Né? E, sobretudo, manutenção da propriedade privada. E aí nós temos a independência dos Estados Unidos em si. Tudo isso daí até chegar no processo de dependência. Os colonos norte-americanos reagiram a cada uma das medidas estabelecidas pelo parlamento inglês. Todas as taxas, aquelas leis, né, foram duramente rejeitadas e seguidas de protestos de todos os tipos. Diante desses fatos e de diversos conflitos, foi realizado ainda no ano de 1774, na Filadélfia, o primeiro Congresso Continental, que contou com a presença de 55 delegados eleitos de 12 colônias, no qual ficou definida a Declaração de Direitos dos Colonos, documento fundamentado, nós vimos isso daqui lá na Revolução Inglesa, no Bill of Rights, Carta de Direitos. No ano de 1775, após incidentes armados em Concord, em Lexington,
os colonos reuniram-se no Segundo Congresso Continental. Os membros desse congresso enviaram uma petição ao rei, apelando mais uma vez para uma solução pacífica. Porém, isso não foi aceito e a maioria dos membros abandonou a lealdade à coroa. Aí rompeu de vez. Esse cara não quer conversar com a gente, que se lasque. Agora que não quer conversar com ele é nós. A 2 de julho de 1776, depois de um longo debate, o Segundo Congresso votou pela independência. A Declaração de Independência dos Estados Unidos refletia os princípios dominantes do século XVIII, o Iluminismo. Por isso que nós trabalhamos o Iluminismo de começo. A Declaração de Independência oficializou a decisão dos colonos. Porém, o sentimento não foi unânime. Como eu disse, colônias com particularidades diferentes. Aqui no Brasil não foi diferente, fazendo contraponto. Dizem que o Maranhão não queria aderir ao processo de independência porque tinha uma relação muito próxima aos portugueses. Não foi diferente aqui na independência dos Estados Unidos, do ZELA. Os sulistas não aceitaram a ideia de separação da Inglaterra, devido às relações comerciais, que eram proximations. Diante da resistência inglesa, em não aceitar a independência, iniciou-se um conflito que durou 6 anos, interno. Em 1783, após a derrota de Yorktown, a Inglaterra reconheceu, pelo Tratado de Paris, a independência das 13 colônias. No ano de 1787, foi ratificada a Constituição criada em 1776, ou seja, legitimada, e foi constituída uma organização federativa de governo com a criação dos United States of America. A Constituição contém 7 artigos que estabelecem de forma republicana o governo, a coisa pública, o federalismo, o presidencialismo e a divisão dos 3 poderes de que dama, Câmara, instinto superior, é claro que não, executivo, legislativo e judiciário. Poderes divididos lá pelo Barão de Montesquieu, que vocês conhecem muito bem. A doutrina Monroe e o Destino Manifesto. Após todo esse processo, já com a independência dos Estados Unidos, em 1823, o presidente do ZELA, James Monroe, nesse documento enviado ao Congresso americano, baseou-se em 3 princípios que, por sua vez, estavam baseados em uma ideia principal do próprio Monroe: a América para os americanos, que inclusive é muito utilizado até hoje como um instrumento de xenofobia, para não deixar que outras nações adentrem aquela localidade. O continente americano não pode ser objeto de recolonização, ou seja, não pode voltar a ser colônia. É inadmissível a intervenção de qualquer país europeu nos negócios internos ou externos de países americanos. Cara, eles tinham um negócio mesmo binacionalista. Os Estados Unidos se absterão de intervir nos negócios pertinentes aos países europeus. Outro continente, outra história, outra visão. Um outro documento também importante, o Destino Manifesto, expressava para a população a ideia de que a incorporação aos Estados Unidos de todas as regiões vizinhas constituía a realização de uma missão moral determinada por Deus. Eu espero que vocês tenham gostado. Anota os principais pontos, que quando for na outra aula nós vamos tirar essas dúvidas e efetivarmos um exercício de fixação. Lembrando que na outra aula nós teremos o quê? A nossa avaliação. Então, passando essa semana, a outra, nós tiramos as dúvidas de vocês concernentes à independência dos ELWA. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado. O Titi vai mexer um pouquinho aqui no telefone para poder fechar o vídeo. Percebam que é muita coisa. Tchau, tchau.